Olá, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre codecs. Os codecs ele é muito importante para o nosso sistema, para que o sistema fique mais compatível. Por exemplo, alguns formatos de áudio, às vezes ele pode não reproduzir, né? Por mais que a gente tenha um software que reproduza áudio, mas às vezes ele pode não reproduzir por falta de algum codec ou vídeo, né, ou até mesmo arquivo, pode não funcionar por falta de codec. Então a gente vai fazer uma instalação de alguns codecs aqui, que eu costumo utilizar ele no Debian XFCE, né? Eu vou falar primeiro sobre os codecs de compactação de arquivo, né? Vamos vir aqui em documentos, eu trouxe alguns arquivos aqui compactados, né, para a gente ver. Alguns ele já funciona por padrão no sistema, né? Por exemplo, aqui um que é bem conhecido, que é o formato zip. Se a gente extrair ele aqui, a gente pode ver que ele extraiu normal e está aqui nos nossos arquivos, né? E também, esqueci de falar, o software que vai fazer isso para nós no XFCE, ele fica aqui em acessórios e é este aqui. Esse aqui é o programa que faz essa compactação ou descompactação, né, dos nossos arquivos. Esse com o botão direito aqui que eu cliquei, né, simplesmente são funções que já vem no próprio botão, no menu, né, do botão direito, que faz isso sem precisar a gente abrir esse programa. Então ele já é integrado no XFCE no menu, né? Então a gente pode usar aqui para extrair, ou extrair para, que a gente pode selecionar aonde a gente quer extrair, né? Ou criar arquivo compactado. E são as mesmas funções que tem aqui nesse programinha aqui, né? Então a gente pode ver aqui, abrir, novo, aí aqui adicionar, extrair, excluir. E vou abrir aqui também, né? Vou abrir um arquivo desses aqui. Primeiro abrir, já tem o recente, né? Mas estão em documentos, no livro caixa, abrir. Então aqui agora ações, a gente tem aqui, ó, extrair. E aqui tem algumas funções extra aqui, ó, extrair arquivo, extrair arquivos, adicionar arquivo, né? Pode adicionar, por mais que esse aqui já esteja compactado, mas a gente pode adicionar também um novo arquivo aqui dentro, né? Então, esse é o programa que a gente vai utilizar e ele já vem com a compatibilidade de vários formatos de arquivos. Porém, nem todos ele consegue trabalhar, né? Por exemplo, o .rar aqui, ele já não consegue trabalhar. Então a gente vai instalar esses plugins, esses codecs, né? Justamente para ter mais compatibilidade no sistema, para que a gente não precisa instalar um outro programa para fazer isso, né? Em outros sistemas operacionais, também ele tem algum programa que já é compatível com o sistema e já faça isso, né? Mas nem todos os formatos ele consegue trabalhar. E aí muitas pessoas, comum, né, utilizar algum outro programa. Por exemplo, quem vem do Windows é muito costume utilizar o 7-zip, né? 7-zip, que ele é só para Windows, né? Só tem ele para Windows. Outro também que é muito utilizado é o WinZip, né? Também é outro que é muito utilizado. E um outro também, muito também utilizado, é o WinRAR. WinRAR. Alguns têm a versão gratuita, outros têm a versão paga, né? Mas esses são os mais conhecidos, né? Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Quem vem do Windows para se familiarizar do que a gente está falando no assunto, né? Para a gente saber que a gente pode substituir esses programas por um que já vem no próprio sistema, né? Na interface XFCE com o Debian. Então, a gente vai utilizar ele, a gente só vai melhorar a compatibilidade dele. E até mesmo esses outros programas aqui, ele às vezes, certo formato, ele não abre, né? Então, todos eles precisam dar uma melhorada para poder abrir qualquer formato. Às vezes tem umas pessoas que têm
eu vejo muito ter o WinRAR, por exemplo, e o 7-zip, porque o 7-zip trabalha com os formatos, já o WinRAR trabalha com outros. Então, voltando aqui ao nosso, né? A gente pode ver que quando a gente vai extrair o WinRAR aqui, ele dá uma mensagem de erro. Tem alguns outros formatos que são mais comuns do Linux, né? Que às vezes ele também pode dar esse erro. Então a gente vai instalar alguns codecs aqui para melhorar essa compatibilidade. A gente vai abrir aqui o Synapse, né? E a gente vai instalar esses codecs aqui, que eu já tenho na minha listazinha, que eu costumo utilizar. Para quem quer só dar uma melhorada, uma coisa mais básica, né? Não trabalha com tantos formatos de arquivo, às vezes teve um problema com o WinRAR, né? Que é muito comum a gente receber do WinRAR. A gente pode instalar só os dois aqui, primeiro, né? Que já vai ter essa compatibilidade, sem a necessidade de instalar todos os outros codecs. Mas eu vou mostrar também todos da lista que eu utilizo, né? E vai que possa ajudar alguém que tenha algum problema, né? E por falta de algum desses codecs. Os dois que eu recomendo sempre instalar é o P7zip. Aqui o P7zip a gente pode ver que ele já vem por padrão P7zip full, né? E o P7zip. Só que também é bom instalar esse P7zip-rar, né? Que aí ele tem essa compatibilidade com o WinRAR. Vou marcar ele para instalação. E um outro também que eu costumo utilizar, sempre por padrão, né? É WinRAR. Aqui com o WinRAR, a gente pode ver que logo abaixo, né? A gente tem o WinRAR, que vai marcar ele. E tem um WinRAR Free, né? Então, esses dois. Vou aplicar. Só com esses, a gente já tem uma grande compatibilidade e boa parte vai funcionar perfeitamente. Então, para quem usa básico, poderia ser só esses dois. Tipo aqui o nosso WinRAR aqui, vou extrair. A gente pode ver que ele já extraiu agora e não deu mais nenhum erro. E veio todos os nossos arquivos, né? Perfeitamente. Os outros aqui já estavam funcionando, mas a gente pode só conferir aqui mesmo. Tem alguns formatos aqui que talvez na hora de compactar ainda possa estar dando erro. Deixa eu só conferir. Criar arquivo compactado. Se eu não me engano, esse formato aqui, XZ, estava dando erro. Ó, ainda continua dando erro. Então, assim, a parte do WinRAR foi solucionado, né? Mas pode ser que alguns outros formatos que utilize possa ainda estar com erro. E lembrando, se você vai utilizar só .rar, .zip, não tem nem a necessidade. Só o que já vem no programinha, que vem no sistema, e com esse codec que a gente instalou agora, seria suficiente. Mas caso ainda queira utilizar outros formatos, que a gente pode vir aqui na hora de compactar. Opa, errei aqui. Então, eu vou selecionar tudo. Na hora de criar arquivo compactado, a gente pode ver que tem vários outros formatos. Não só esse zip, ou 7-zip, ou RAR, né? E às vezes também esses outros codecs que a gente vai instalar justamente para ter mais compatibilidade com esses outros formatos. Quais são eles? Vamos só adicionar aqui o próprio RAR, né? O próprio RAR. Marcar para instalação. Tem o ARC. Marcar ele também. ARJ. Aí vocês vão dando um pause, né? E pegando o nome.
desses arquivos. Enfim, são todos esses que eu utilizo. O padrão só são aqueles dois, né, que eu sempre coloco. Esses outros eu coloco na minha máquina. Mas, normalmente para se eu estiver fazendo um sistema para outras pessoas comum, normalmente eu só utilizo esse P7zip e esse WinRAR. Então, na minha máquina eu costumo instalar todos esses codecs, né? Então, esses codecs é da parte de compactação e descompactação de arquivo. E não instalo nenhum outro programa a mais. Normalmente eu utilizo já o que vem no sistema mesmo, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre os codecs de áudio e vídeo. Que a gente pode ver aqui que a gente tem um programa só, que é o Parole, né? Ele consegue reproduzir vídeo e áudio, né? Só que às vezes pode ter alguns formatos que o sistema não reconhece. Então, para isso, eu costumo instalar alguns codecs para deixar esse sistema mais compatível. Se eu quiser usar só o Parole com os codecs básicos, eu instalo simplesmente só um codec, que é o FFmpeg. FFmpeg. Eu instalo só esse codec, e ele já vem com algumas lib, né? E com isso, já deixo ele compatível com a maioria dos vídeos mais conhecidos, né? E utilizo o próprio Parole, né? Então, só isso já dá uma boa compatibilidade e pode utilizar simplesmente o Parole, né? Para a reprodução desses áudio ou vídeo. Então, seria mais esse codec, né? Só que tem alguns outros codecs também que eu costumo utilizar que deixa ainda mais compatível com outros formatos de arquivo. Então, uso básico é esse codec, FFmpeg, e o Parole. Né? Se quiser também deixar um outro play que é muito utilizado e a maioria dos formatos conhecidos ele roda, a gente pode também estar instalando ele, que é o VLC, muito conhecido também, né? Muito utilizado. VLC. A gente marca ele aqui para fazer a instalação. E olha só, ele já vem aqui, né? Ele já instala muitos plugs, né? Do VLC. E algumas fontes. Então a gente marca, faz a instalação. E aí sim, a gente já tem o FFmpeg, né? Para as coisas mais básicas, tanto áudio ou vídeo. E também a gente vai ter um play completo, muito completo, que é o VLC também, né? Que ele vai reproduzir tanto áudio, vídeo e até rádio e várias outras funções, né? Então, para um uso básico, se não quiser usar só o Parole, né? A gente pode estar colocando ele. Então, a gente tem aqui o VLC.
Eu acho o VLC, assim, tem também os temas para deixar ele mais bonito, né? Mas ele é bem simplesão. Simplesão, mas funcional também. E por mais que a aparência dele seja simples, mas ele faz muita coisa. Então acho que para um usuário básico aí, é interessante ter ele. Eu costumo deixar os dois, né? E para áudio, eu deixo o Parole para coisas mais rápidas. Gosto muito do VLC para assistir filmes, né? E também para ouvir música, eu prefiro utilizar um outro programinha aqui, que é o. Um, tá aí. Eu gosto muito desse aqui para ouvir música. Então só isso seria suficiente. Um play básico que já vem no sistema, né? Para áudio e música. Um play bem completo, né? Para rodar qualquer tipo de formato de arquivo, compatibilidade. E um gerenciador de música para a gente estar ouvindo música e organizando nossas bibliotecas de música. Então o básico seria só isso, né? Mas no meu sistema eu instalo também outros codecs para deixar mais compatível. E esses codecs são esses aqui. Aí normalmente vocês pausam, vai pegando os nomes, né? Aqui também tem uma breve descrição, né, dos codecs, o que ele utiliza. E cabe também ler a documentação, né? Tem um outro aqui também que utiliza, esse outro aqui também. Tem esse outro aqui, que é o. Esse outro. E esse último aqui. Então, os codecs são todos que eu utilizo, são esses. Com isso, o que eu utilizo é suficiente. Só esses codecs e esse, esse display, né? Aí tem outro, por que todos esses codecs? Tem alguns outros programas que eu utilizo que precisa, por exemplo, para converter vídeo, para trabalhar com alguns áudios, né? Então sempre precisa de alguns outros codecs. Mas o meu uso diário só são esses codecs que eu instalo, esses três programas aqui, né? E alguns outros que eu vou instalar aqui agora, vou dar um pause, já vai vir instalado, né? Para não deixar o vídeo longo. E esses outros programas eu vou só vou mostrar, né? Para caso fica mais também dica, né? Para quem queira utilizar e conhecer os programas que pode estar utilizando. Por exemplo, que para conversão, né? Que muita gente me pergunta, um programa que eu utilizo para converter vídeo de um formato para outro. Eu gosto de utilizar esse WinFF. WinFF. Então, esse WinFF eu consigo fazer as conversões de tudo. Tudo que eu preciso, eu converto com ele, usando esses codecs, e não tenho nenhum problema, né? Nunca tive nenhum problema até hoje. Então, esse WinFF. Bem, a aparência bem simples também, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa, que dá para converter para vários tipos de formato. Eu vou dar um pause aqui, vou instalar os outros programas, né? E vou mostrar aqui na sequência. Vou dar um pause aqui, né?
Então, assim, eu vou digitar aqui primeiro, né? Vou usar o apt para instalar mais fácil. É por isso que muitas pessoas gostam de utilizar o apt, né? Então, os programas são basicamente esses aqui, ó. O de multimídia são essa lista que eu instalo. Esses aqui, né? Então, essa também fica a dica, né? De como instalar vários programas pelo terminal com uma linha só de código, né? Então, a gente vai dar um Enter aqui. Pergunta se quer instalar tudo isso. Sim. E aqui vai fazer a instalação. Prontinho. Feita a instalação aqui, né? A gente pode ver aqui em multimídia que tem todos os programas que eu queria instalar, né? Que foi do terminal. Isso é o de multimídia. E o de imagens, de gráficos, né? É essa lista aqui. De imagem é essa lista aqui, né? São poucas que eu utilizo na parte de imagem, né? Mas suficiente para mim e para a maioria dos usuários. Então, deixa eu só dar um Enter aqui, né? Aí sim, fazer a instalação. Prontinho, terminando aqui, né? Um exit para sair. E aí nós temos nossa lista. De multimídia, a gente tem um play básico que já vem no sistema, né? Um play avançado, um reprodutor e organizador de arquivo de áudio, né? Também que eu considero avançado, né? Aí temos um Audacity, que é para fazer edição na parte de áudio, né? Caso a gente precise editar algum áudio que a gente tenha, né? A gente pode estar usando esse Audacity. Tem o X, né? Que é se a gente tiver uma webcam, que é o Audacity, né? Aqui, se a gente tiver um webcam, a gente pode estar utilizando isso aqui, né? Para um simples visualizador de webcam. Tem um gravador de som, caso a gente precise gravar algum som, né? Eu gosto bastante de utilizar. Às vezes a gente quer gravar um som para mandar para alguém, sei lá, pode ser por e-mail, né? Tem muito costume em gravar um áudio e mandar pelo WhatsApp, por exemplo, né? Mas a gente pode gravar e mandar por qualquer outro aplicativo que a gente precise também. Tem, deixa eu ver mais, o conversor de vídeo, né? A gente pode estar convertendo nossos vídeos. Gravador de CD, que já é próprio do sistema, né? Bem interessante. E aí tem uns gravador de tela, né? Aqui eu coloquei 3 opções. Tem o Kazan, que eu gosto bastante também, né? E aqui para tirar screenshot da tela, a gente pode utilizar ele, né? Embora o sistema ele já vem aqui, ele está gravando a tela, né? Então, se a gente vir aqui e pausar a gravação, finalizar a gravação, a gente salvar depois, então ele já pede aqui para salvar, né? Então a gente pode ver aqui, a gente fez uma gravação da tela bem simplesinho. Já está reproduzindo aqui com o Parole, né? Eu gosto bastante do Kazan justamente para fazer uma gravação da tela rápido, né? Para screenshot, que é tirar um print da tela, o próprio sistema aqui ele já vem com um, né? Que é cadê ele aqui? Ah, tá. Captura de tela, né? Já tem um próprio aqui, né? Que a gente pode vir aqui e fazer uma captura da tela só com imagem. Só que esse aqui trabalha só com imagem, né? E o Kazan, eu acho interessante que ele também você pode gravar um vídeo, né? Então, um videozinho simples, coisa rápida, simples, básica. Eu gosto de usar o Kazan, né? Às vezes a gente precisa de uma gravação melhor, com uma melhor qualidade. Aí a gente pode usar esse simples Screen Record, né? Que é um outro também, né? Só que esse aqui eu achei ele um pouquinho mais complexo, porque tem mais configuração, né? Também ele é melhor justamente por causa disso. Ele tem configuração a mais. E tem um que eu estou utilizando bastante, que estou usando para gravar esses videoaulas, que é o OBS Studio, né? Então, o OBS Studio eu tenho usado ele para gravar essas aulas. E a gente tem alguns efeitos, algumas coisas que a gente consegue configurar no microfone, várias funções, né? Que
eu achei melhor do que o Simples Screen Record, né? Que também já não disse, né? Ele é simples. Então, a coleção de programas de multimídia que eu utilizo é justamente essa aqui. E na parte de gráficos, imagens, né? Tem essa outra coleção que eu utilizo. Tem o do LibreOffice Draw, né? Eu utilizo de vez em quando para fazer edição de PDF. Então dá para editar PDF com ele, né? Tem o GIMP, né? Que é uma alternativa ao Photoshop, que é gratuito também, né? Todos esses softwares que eu instalei aqui, na verdade, são todos gratuitos, né? Então, a alternativa ao Photoshop. Tem o Inkscape também, que eu uso bastante, muito mesmo, que é uma alternativa ao CorelDRAW para fazer imagens vetorial, né? Vetor. E tem esse aqui, que é bem básico, lembra muito o Paint, né? Do Windows. Ideal para quem quer deixar para fazer uma coisa básica, até mesmo para criança, né? E quem é acostumado com o Paint, né? Uma alternativa boa. Esse outro aqui, esse aqui normalmente ele é uma ferramenta bem junto com um desses programas, não lembro qual, né? Normalmente eu costumo esconder ele, né? A gente vai ver isso sobre edição de menu, né? Que a gente está aqui olhando o menu, a gente pode estar escondendo alguns programinhas que a gente não utiliza. Esse aqui mesmo, eu não uso ele diretamente, provavelmente uso ele através de um outro desses programas que a gente instalou. Em imagens ainda, né? Tenho. Ah, tá. E esse. Uhum. Minha pronúncia é horrível, né? Não vou nem tentar. Mas eu utilizo ele às vezes e esse Darktab, né? Esses dois, para fazer edição, melhorar a qualidade da imagem. Muito utilizado para quem vai trabalhar com fotografia, né? Quem vai trabalhar com essa qualidade de imagem. Então, é um kit de ferramenta que acho que todo usuário básico e até mesmo avançado, né? Tem umas ferramentas igual essa aqui mesmo, ela é bem avançada. Então, para quem mexe com fotografia, às vezes conheça esse software aqui, né? Eu uso ele de vez em quando eu quero fazer um tratamento de alguma imagem. Às vezes a imagem está escura, quero melhorar ela a qualidade, né? Então, eu costumo instalar e uso bem pouco elas, né? Mas costumo utilizar. E a que eu mais utilizo, além do é o Escape e o Escape. Essa é uma das que eu mais utilizo. Mexer com arquivo vetorial, né? Uso ela para mexer com arquivo vetorial, fazer logotipo, né? Até PDF também já mexi para fazer algumas edições de PDF. Dá para mexer também. Então, são essas aqui, essa outra coleção que eu utilizo, né? Então, já tem 28 minutos de vídeo, né? Não estou focado em falar sobre essas ferramentas, seria mais para a questão de codecs, né? A parte mais importante é os codecs que eu instalo, né? E esses outros software aqui, esses outros programas, vai muito de cada usuário. Estou mostrando aqui só a lista do que eu utilizo. E também, às vezes, tem outros software que as pessoas utilizam que precisam desses codecs. Então, esse vídeo fica por aqui, né? Se ajudou de alguma forma esse vídeo para você, dê o joinha lá, segue o canal, né? Para dar aquela força. E muito obrigado até o momento, né? E até o próximo vídeo.